pra você. Vai pra grupo não, depois não vai dizer que Santo Antônio te enganou. O que você fez? Quando nós falamos em evolução, né, eu não acho que a minha perspectiva é de evoluir no sentido de chegar a um ápice ou chegar àquilo que as pessoas imaginam como maturidade. Eu acho que é uma busca constante. E nessa busca constante, desde o Poemas da Carapinha, o fundamental para mim, enquanto poeta negro, que assume uma escrita que se quer negra, eu acho que o fundamental para mim é o conjunto de influências que eu tive e tenho, né? Felizmente, eu tive e tenho a felicidade de me favorecer de uma vida literária, né? Sem os mais velhos, eu não poderia ter a poesia que eu tenho hoje, né? Essa poesia, ela está ligada hoje a uma tradição no Brasil que vem desde Luiz Gama até os jovens que fazem poesia hoje, como um Aquim Esquintê, como um Alain da Rosa. Se eu não tivesse esse conjunto de pessoas, né? Se eu não tivesse tido a felicidade de conhecer um Oswaldo de Camargo, um Carlos de Assunção, se eu não tivesse tido a felicidade de constituir, né, junto com Oswaldo, Abelardo, Colina, não tivesse tido a possibilidade de constituir com esses parceiros, não é? O Quilomboje, né, e depois se agregaram outros tantos, não é? Se eu não tivesse a possibilidade de conviver com Arnaldo Xavier, né, enfim, com os mais novos, com Miriam Alves, enfim, se eu não tivesse a felicidade de conhecer uma Conceição Evaristo, quer dizer, de conviver com ela, enfim, Márcio Barbosa, Esmeralda Ribeiro, enfim, se eu não tivesse esse conjunto de pessoas no meu entorno, certamente a poesia minha não seria o que é. Porque é desse conjunto, é desse grande número de parceiros, né? Como Oliveira Silveira, Hélice Nog, José Carlos Limeira, é desse conjunto que essa poesia se faz, né? E ela se faz numa perspectiva de que eu posso dizer o que eu quero dizer, porque eu não sinto que a solidão possa me esterilizar, que a solidão possa me amedrontar no sentido do que eu tenho para dizer. Então, creio que eu, ao invés de pensar numa evolução, eu penso sim numa expansão. Acho que a minha poesia, desde 78, eu acho que ela se expande, que ela ganha novas dimensões a cada vivência, a cada contato, a cada leitura dos meus parceiros, né? Sem contar também com a influência literária de escritores negros do mundo inteiro e também escritores brancos com os quais eu aprendo novos processos e aprendo também a deixar processos que eu tenha utilizado na minha trajetória. A literatura negra brasileira, ela existe desde que
o autor e a autora negra se pronunciou no seu texto como tal. Não é dado de biografia, é dado textual, né? Porque não adianta nada o escritor ser negro, ter a pele escura, né, se ele não diz nada da sua vivência enquanto negro no seu texto. Então, o que é importante é frisar isto, não é? Quer dizer, é preciso que o texto se diga negro brasileiro, não é? Se o texto se disser negro brasileiro, então, como muitos textos se dizem negros brasileiros, então nós temos realmente esta vertente da literatura brasileira que nós podemos chamar, e que eu chamo de negro brasileiro, não é? Que não implica aí nenhum relacionamento de valor, é apenas a constatação de que há diferenciais textuais, né? De que há elementos de composição que são diferenciados, e que são diferenciados exatamente por quê? Porque a eles existe como base uma subjetividade negro-brasileira. E é dessa subjetividade que implica em vivências, não é? Em vivências seculares de um segmento populacional brasileiro. Dessas vivências, é dessas vivências que esse texto surge quando o escritor se permite, né? Porque muitos não se permitem e vão viver o seu processo criativo a partir de uma autocensura que contemple o racismo brasileiro em todas as suas dimensões. Bem, na poesia especificamente, eu creio que ela surge com Luiz Gama, não é? Porque, veja bem, se o indivíduo é mestiço ou não, e Luiz Gama era mestiço, é preciso que se diga isso, mestiço biológico, porque o pai era branco e a mãe negra, não é? Isso não impediu de Luiz Gama se dizer negro. Este se dizer negro é uma opção, é um enfrentamento. Nós sabemos muito bem que este enfrentamento, inclusive até nos dias de hoje, ele é um enfrentamento problemático, sobretudo para os mestiços, porque os mestiços se encontram no meio. Então, quando o indivíduo imagina que a identidade, a subjetividade negra advém da biologia, ele está extremamente enganado. Ser negro não é uma questão de dosagem de melanina na pele. Ser negro, assumir-se como negro, é uma ação política, é uma opção política. Por quê? Porque o mestiço que é consciente, que conhece, que pensa, que reflete sobre o racismo, ele sabe muito bem que ele pode optar em se omitir ou assumir, mas que os traços que ele traz, em determinadas circunstâncias, vão ser interpretados como traços negros e não como traços mestiços. Então eu creio que é uma questão séria. Em geral, o que ocorre
é que, como o discurso racista, ele é um discurso hegemônico, ele coloca para os criadores de arte a opção de se omitir para ser melhor aceito. E muita gente embarca nisso. Então, se o mestiço de ontem, de hoje e de sempre embarca no discurso dominante racista, o que ele vai fazer? Como eu tenho pouco teor de melanina na pele e poucos traços físicos negros, eu vou me omitir como negro para conseguir as vantagens que o discurso dominante me promete. Daí que muitos escritores mestiços até têm uma certa ojeriza da produção negro-brasileira. Por quê? Porque essa produção cobra dele essa desilusão com relação ao discurso dominante. Ou seja, quem produz literatura negro-brasileira no Brasil hoje está dizendo para as pessoas de hoje, e em especial para os escritores, inclusive para os brancos, o seguinte: olha, há uma subjetividade negra da qual você foge. E que esta fuga, ela se reflete no seu texto. Portanto, eu creio que é preciso pensar essa questão com muito carinho, porque nós sabemos que produzir arte é, antes de mais nada, ter ousadia de ir além do que o discurso dominante nos impõe.